Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. 30 anos ao seu lado, cuidando de você. Olá, boa noite. Sábado, 1º de outubro, véspera da eleição. Faltam agora pouco mais de 12 horas para a abertura da votação. E o JT2 está no ar com todas as informações sobre esse dia tão importante para a democracia brasileira. Mais de 34 milhões de eleitores estão aptos a votar em todo o estado. O IPEC e o Datafolha divulgaram hoje novas pesquisas de intenção de votos para o cargo de governador. Nós vamos ver primeiro o levantamento do IPEC, que considera apenas os votos válidos, ou seja, descartando os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos. E é assim que a Justiça Eleitoral totaliza e divulga os resultados da eleição. Para vencer logo no primeiro turno, um candidato a governador precisa ter 50% dos votos válidos mais um voto. E o IPEC afirma: São Paulo deverá ter o segundo turno entre Fernando Haddad, do PT, que se mantém na liderança, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que se consolida na segunda posição. A pesquisa foi contratada pela Globo e o nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos aos resultados. Fernando Haddad, do PT, aparece com 41% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, tem de 39 a 43. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 31%. Na margem de erro, valia de 29 a 33. E Rodrigo Garcia, do PSDB, está com 22% dos válidos. Com a margem de erro, tem de 20 a 24%. Nesta pesquisa de votos válidos, 6 candidatos tiveram 1% cada um. Altino, do PSTU, Carol Vigliar, da Unidade Popular, Edson Dorta, do PCO, Elvis César, do PDT e Gabriel Colombo, do PCB e Vinícius Poit, do Novo. Antônio Jorge, da Democracia Cristã, não pontuou nesse levantamento. Vamos agora à pesquisa IPEC, que leva em consideração o total de votos, ou seja, incluindo os votos em branco, nulos e os eleitores indecisos. No levantamento divulgado em 15 de agosto, Fernando Haddad, do PT, tinha 29% das intenções de voto. Em 30 de agosto, foi para 32%. Em 6 de setembro, para 36%. Em 20 de setembro, 34%. Em 27 de setembro, novamente 34%. E agora, mais uma vez, 34. Com a margem de erro, tem de 32 a 36. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tinha 12. Foi para 17, para 21, oscilou para 22, para 24 e agora 26%. Na margem de erro, tem de 24 a 28. Rodrigo Garcia, do PSDB, tinha 9%, depois 10, foi para 14%. Para 18, oscilou para 19 e agora tem 18. Considerando a margem de erro, varia de 16 a 20%. Votos brancos e nulos somavam 23, 15, 10, 10 novamente, 7 e agora são 8%. Os que não souberam ou não responderam eram 16, 20, 12, 10, 9 e, mais uma vez, 9%. 6 candidatos tiveram 1% cada um nesta última pesquisa IPEC. Altino Júnior, do PSTU, Carol Vigliar, da Unidade Popular, Edson Dorta, do PCO, Elvis César, do PDT, Gabriel Colombo, do PCB e Vinícius Poit, do Novo. Antônio Jorge, da Democracia Cristã, não pontuou nesse último levantamento. O IPEC fez 3 novas simulações de segundo turno. Veja o resultado da pesquisa divulgada hoje. No cenário de um segundo turno entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, Haddad do PT aparece com 42%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 38%. Os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. Votos brancos e nulos somam 13%, e os eleitores que não souberam responder são 7%. Na simulação de um segundo turno entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia, Haddad aparece com 40%. Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 38%. Neste cenário, os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Votos brancos e nulos somam 16%. Os eleitores que não souberam são 7%.
No terceiro cenário de segundo turno, entre Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas, Tarcísio aparece agora numericamente à frente com 36% e Rodrigo tem 34%. Nessa simulação de segundo turno, os dois candidatos continuam tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Votos brancos e nulos somam 19%, e os eleitores que não souberam são 11%. O IPEC também pesquisou como está em São Paulo a corrida eleitoral para o Senado. Vamos aos resultados com os votos válidos. Márcio França, do PSB, tem 43%. Astronauta Marcos Pontes, do PL, 31%. 3 candidatos aparecem empatados com 5%. Edson Aparecido, do MDB, Janaína Pascoal, do PRTB e Aldo Rebelo, do PDT. 2 candidatos têm 3% cada um. Ricardo Melão, do Novo, e Vivian Mendes, da Unidade Popular. Antônio Carlos, do PCO, tem 2%. 2 candidaturas ao Senado por São Paulo tiveram 1% cada uma nesta última pesquisa IPEC. Antônio Carlos, do PCO, e Mancha Coletivo Socialista, do PSTU. Dr. Ascur, da Democracia Cristã, não pontuou. O IPEC fez 2.000 entrevistas em 83 municípios paulistas de quinta-feira até hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver agora os resultados da pesquisa Datafolha nesta véspera de eleição. O Instituto afirma que Fernando Haddad, do PT, segue na liderança da disputa pelo governo de São Paulo. Na segunda posição está Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e em terceiro lugar, Rodrigo Garcia, do PSDB, que, segundo o Datafolha, ainda está na disputa por uma vaga no segundo turno. O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Folha de São Paulo. O nível de confiança também é de 95%, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vamos então ao resultado da pesquisa Datafolha com os votos válidos. Fernando Haddad, do PT, aparece com 39% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, tem de 37 a 41%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece com 31%. Na margem de erro, tem de 29 a 33%. E Rodrigo Garcia, do PSDB, está com 23% dos votos válidos. Com a margem de erro, tem de 21 a 25%. Carol Vigliar, da Unidade Popular, tem 2% dos votos. 5 candidatos tiveram 1% cada um. Vinícius Poit, do Novo, Gabriel Colombo, do PCB, Elvis César, do PDT, Antônio Jorge, da Democracia Cristã e Edson Dorta, do PCO. Altino, do PSTU, não pontuou nesse levantamento. Agora os resultados da pesquisa do Datafolha com o total de votos. É o levantamento que leva em consideração os votos brancos, nulos e os eleitores indecisos. Fernando Haddad, do PT, aparecia com 38% em 18 de agosto. No dia 1º de setembro, recuou para 35%. No dia 15, oscilou para 36% e para 34% no dia 22. No dia 29, apareceu com 35% e agora está com 33%. Com a margem de erro, tem de 31 a 35%. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, estava com 16%, cresceu para 21%, foi para 22%, para 23%, passou para 26%, agora manteve os 26%. Na margem de erro, tem de 24 a 28%. Rodrigo Garcia, do PSDB, tinha 11%, foi para 15%, passou para 19%, manteve os 19%, oscilou para 18%, agora está com 20%. Com a margem de erro, tem de 18% a 22%. Eleitores que disseram que votariam em branco ou que anulariam o voto somavam 17%, 12%, 11%, 11% de novo, 8% e agora 8% novamente. Os que não souberam ou não responderam eram 11%, 10%, 7%, 9%, 8% e agora são 8% mais uma vez. Nesta última pesquisa Datafolha, com os votos totais, 6 candidatos tiveram 1% cada um. Carol Vigliar, da Unidade Popular, Vinícius Poit, do Novo, Gabriel Colombo, do PCB, Elvis César, do
PDT, Antônio Jorge, da Democracia Cristã, e Edson Dorta, do PCO. O Datafolha também fez novamente 2 simulações de segundo turno da eleição para governador. Nos 2 cenários, Fernando Haddad segue à frente de seus principais adversários. Mas, segundo o Instituto, o Haddad tem agora uma vantagem menor sobre Tarcísio de Freitas. Já a disputa entre o candidato do PT e Rodrigo Garcia continua estável. Em uma das simulações entre Rodrigo Garcia e Fernando Haddad, Rodrigo Garcia tem 43%. Nesta pesquisa, o candidato tucano aparece agora 1 ponto numericamente à frente de Haddad, que está com 42%. Portanto, os dois estão neste momento tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Votos brancos e nulos somam 12%, e os eleitores que não souberam responder são 3%. No outro cenário entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, Haddad tem 46%, Tarcísio de Freitas aparece com 41%. Votos brancos e nulos somam 10%, e os eleitores que não souberam responder são 3%. O Datafolha também pesquisou a corrida para o Senado pelo estado de São Paulo. Vamos ao levantamento com votos válidos. Márcio França, do PSB, tem 45% dos votos. Astronauta Marcos Pontes, do PL, 31%. Edson Aparecido, do MDB, tem 6%. Janaína Pascoal, do PRTB, 5%. Vivian Mendes, da Unidade Popular, tem 3%. Aldo Rebelo, do PDT, 3%. Aparecem com 2% Antônio Carlos, do PCO, Ricardo Melão, do Novo e professor Tito Bellini, do PCB. Nesta última pesquisa Datafolha para o Senado, doutor Ascur, da Democracia Cristã, apareceu com 1% e Mancha Coletivo Socialista, do PSTU, não pontuou. O Datafolha fez 3.700 entrevistas em 79 municípios paulistas ontem e hoje. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E hoje foi dia de levar as urnas para os locais de votação. A votação é amanhã, das 8 da manhã às 5 da tarde. As 318 urnas da Zona Eleitoral 118 começaram a ser levadas para os 52 locais de votação hoje pela manhã. Só em Santos, mais de 352 mil eleitores vão poder votar. 117 mil deles nas sessões da Zona 118. As escolas já estão preparadas, as sessões identificadas em cada uma das salas de aula. Amanhã, logo cedo, as urnas serão instaladas. Só aqui na Baixada Santista, mais de 1.430.000 eleitores estão aptos a votar e escolher os candidatos para 5 cargos. Para facilitar e agilizar o processo da votação, é fundamental que o eleitor traga a sua colinha com os números dos candidatos. E se você tem carteira de habilitação, pode aproveitar ainda uma facilidade. Foi realizado um convênio do Tribunal Superior Eleitoral com o Denatran e aqueles eleitores que fizeram a carteira de motorista ou renovaram terão as suas digitais na urna também. E em Guarujá já está tudo pronto para o grande dia. 235 mil eleitores podem votar neste domingo no Guarujá. A cidade tem 661 sessões distribuídas em 62 locais de votação. Neste sábado à tarde, as urnas foram levadas dos cartórios para diferentes pontos, como essa Universidade de Guarujá, o maior local de votação da Zona 212, com mais de 10 mil eleitores. Na Zona Eleitoral 310, na região de Vicente de Carvalho, o maior local de votação é a Escola Municipal Napoleão Rodrigues Laureano. São pouco mais de 6.500 eleitores de Guarujá. Amanhã, tentar evitar filas, ver que está com fila, mora perto, volta daqui a pouquinho, espera um pouquinho, que vai ser uma eleição muito demorada por conta de serem 5 cargos. Faça uma colinha identificando, deputado estadual, número tal, deputado federal, número tal. E quando chegar lá, se a ordem estiver diferente da cola dele, ele tem facilidade ainda de fazer seu voto. E no último dia de campanha nas ruas para esse primeiro turno, os candidatos ao governo do estado focaram na capital e na região metropolitana. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou o dia na zona norte de São Paulo.
Tarcísio de Freitas se reuniu com apoiadores na Praça Campo de Bagatelle. Foi por volta das 10 da manhã. Ele participou de uma motociata com o candidato à presidência pelo PL, Jair Bolsonaro. Antes do passeio começar, fez um balanço da corrida ao Palácio dos Bandeirantes. A campanha foi excepcional, a gente está super animado, super entusiasmado, uma campanha que empolgou, a gente cresceu bastante, a nossa mensagem foi muito bem acolhida. Estou muito feliz, valeu a pena, a gente sempre foi recebido com muito carinho, vamos lá. A motociata percorreu primeiro a Marginal Tietê, depois a Marginal Pinheiros, até chegar à região do Parque do Ibirapuera, na zona sul da capital, onde houve mais um ato com apoiadores. E o candidato do Republicanos voltou a fazer corpo a corpo com eleitores. Tarcísio de Freitas aproveitou a reta final da campanha para dizer qual será a sua prioridade mais urgente caso seja eleito. A gente vai começar imediatamente a trabalhar na questão das pessoas em situação de rua. Tem muita gente em situação de rua precisando de cuidado do governo. A gente vai promover um grande programa de habitação para dar moradia para essas pessoas e mais, combinado com a assistência social, para a gente dar a porta de saída, que é o emprego. O último ato de campanha antes do primeiro turno acabou por volta de 1 da tarde. Fernando Haddad, do PT, concentrou os atos no centro da capital. Pela manhã, Fernando Haddad deu uma entrevista coletiva para jornalistas brasileiros e estrangeiros no comitê de campanha da candidatura. No último dia antes da eleição, o candidato do PT reafirmou promessas caso seja eleito o próximo governador. As propostas são principalmente para a área social e também para a economia do Estado. Do que precisa ser feito para atender as famílias, sobretudo da base da pirâmide, dinamizar o nosso Estado que está se desindustrializando a passos largos, mobilizar a ciência produzida em São Paulo para aumentar a produtividade do trabalho, da nossa indústria, da nossa agricultura. Eu acredito que nós vamos ter um bom êxito. Depois da entrevista coletiva, Fernando Haddad, do PT, participou de uma caminhada com apoiadores no centro de São Paulo, que teve início na Avenida Paulista e desceu a Rua Augusta. Por volta de 1 da tarde, Haddad subiu em uma caminhonete ao lado do candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assinou para apoiadores durante todo o percurso, que terminou na Praça Roosevelt, cerca de 1 hora depois. No fim da tarde, Fernando Haddad deu outra entrevista coletiva, desta vez ao lado de Lula, em um hotel na região central da capital. Rodrigo Garcia, do PSDB, fez campanha no ABC, em Osasco e na capital. O primeiro compromisso de Rodrigo Garcia foi em Santo Amaro, zona sul da capital. O candidato do PSDB se encontrou com representantes de cooperativas de transporte escolar. Eu fiz uma campanha limpa, fui atacado pelos diversos adversários, mas procurei proteger as conquistas de São Paulo, mostrando que São Paulo é o melhor estado do Brasil. E eu quero 4 anos de governo para colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi de uma vida dedicada a São Paulo. Ele também comentou como a população recebeu as propostas dele para governar o estado, caso seja reeleito. Então, cada vez mais as pessoas estão falando dessas propostas, vendo que foram propostas factíveis e concretas que eu fiz durante a campanha e são compromissos que eu tenho para os próximos 4 anos aqui em São Paulo. De Santo Amaro, Rodrigo Garcia saiu em carreata pela Marginal Pinheiros. No fim da manhã, o candidato do PSDB caminhou acompanhado de apoiadores pelo calçadão do Comércio Popular de Osasco. No início da tarde, voltou à capital e foi para a região do Brás, onde fez campanha num shopping. Já no fim da tarde, aqui no ABC Paulista, Rodrigo Garcia participou do seu último ato de campanha antes do primeiro turno das eleições. Pela segunda vez no sábado, ele saiu em carreata, agora pelas ruas de São Bernardo do Campo. Depois do intervalo, tem os campeões da Copa TV Tribuna de handebol escolar. Rebeca fica sabendo que a mãe está viva e descobre ainda que tem uma irmã. Não sei nem o que falar. Quando é que eu vou poder encontrar com elas? Pode ser hoje? Tô pronta para esse encontro que eu esperei a minha vida toda. Hoje, cara e coragem. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, tem a rodada final do tradicional torneio A Tribuna de Tênis. A competição deste ano reuniu mais de 500 tenistas em 37 categorias. O torneio também registrou aumento na participação das mulheres. Amanhã vão ser definidos os últimos campeões do torneio.
E o Santos abriu a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi agora à tarde na Arena Beira-Rio contra o Internacional de Porto Alegre. O único gol do jogo foi marcado por Carlos de Pena, ainda no primeiro tempo. Ele aproveitou o cruzamento de Bustos e tocou sem chances de defesa para João Paulo. Definidos hoje os campeões da Copa TV Tribuna de handebol escolar. No final do torneio feminino, Colégio Expressão de Mongaguá e Rui Barbosa de Cubatão fizeram um jogo muito equilibrado, que terminou empatado em 11-11. Nas cobranças de 7 metros, o Expressão ficou com o título. Na decisão dos garotos, Jean Piaget de Santos e Objetivo Praia Grande também fizeram um ótimo jogo. O Jean Piaget venceu por 12-10 e garantiu o tetracampeonato. Parabéns a todos. E o JT2 de hoje termina desejando boas eleições a todos. Uma boa noite para você. Jornal da Tribuna, segunda edição. Oferecimento: Plano Santa Casa Saúde. 30 anos ao seu lado, cuidando de você.